Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal da BMZ Advogados Associados. Eu sou o Dr. Guilherme, sócio e advogado aqui do escritório, e hoje eu vou tratar de um assunto muito polêmico que muita gente tem direito, poucos sabem como recorrer e conseguir esse direito, que é as próteses para pessoas com amputações advindas de algum tipo de acidente, seja de trabalho, acidente de trânsito, enfim. Então, fica aqui com a gente no canal, que hoje a gente vai tratar sobre próteses. Bom pessoal, e o que são essas próteses de amputação? Bom, próteses de amputação são dispositivos, são estruturas personalizadas para cada pessoa, para cada tipo de amputação, que vão substituir aquele membro, aquela parte do corpo que foi perdida no acidente, que foi amputada em decorrência daquele acidente. Então existem hoje no mercado, existem prótese de mão, existe prótese de perna, prótese de pé, enfim, a tecnologia evoluiu muito. Hoje existe prótese para quase que todo membro do corpo, inclusive até prótese para dedos da mão. E essas próteses, elas visam substituir essas partes do corpo que foram amputadas do indivíduo. Ela também devolve muito a autoestima, a mobilidade, a funcionalidade, contribuem para a recuperação física e emocional do indivíduo. Portanto, a protetização é de grande importância na recuperação após um acidente que deixou esse tipo de sequela com amputação. Bom, e essa recuperação física e emocional do indivíduo por meio das próteses, ela é muito importante porque ela consegue reinserir esse indivíduo novamente de uma forma plena na sociedade. Seja ele tendo acesso a lazer, tendo acesso à reinserção no mercado de trabalho, tendo acesso à prática de esportes, podendo até fazer coisas mais simples e prazerosas da vida, como fazer um passeio com a família. Então, esse processo de protetização da pessoa, ele é importante e fundamental, por questões inclusive até emocionais da pessoa. Bom, mas agora você precisa saber um pouco dos seus direitos e de como conseguir e ter acesso a essas tão almejadas próteses, né? A gente sabe que hoje em dia não é todo mundo que tem acesso a próteses e não é fácil de conseguir. Mas você sabendo dos seus direitos, com certeza vai tornar mais fácil o acesso à obtenção dessas próteses. Bom pessoal, o meio mais comum que gera o direito para a pessoa conseguir a prótese é quando aquela amputação adveio de algum tipo de acidente, ou seja, um acidente de trânsito ou um acidente de trabalho, e que o causador desse dano, causador do acidente, quem teve culpa naquele acidente, ele tem que indenizar a vítima daquele acidente, daquela amputação. Então, a gente vê muitos casos, maior recorrência aqui no escritório, quando há acidentes de trânsito, que, por exemplo, a pessoa estava andando de moto e algum carro fechou ou furou o cruzamento e acabou amputando a perna de determinada pessoa. Outros casos que a gente vê com muita recorrência aqui no escritório casos de acidente de trabalho, quando a pessoa trabalha em alguma atividade de risco, onde existe manuseio de máquina com serra, por exemplo, e a pessoa acaba cortando os dedos ou perdendo até a mão em algum tipo de máquina. Então esses casos são os mais corriqueiros, são os casos que mais aparecem aqui no escritório. Em ambos, nesses dois casos, as pessoas terão direito à prótese por uma ação de indenização. No caso de acidente de trânsito, contra a pessoa ou a empresa que causou aquele acidente, e no acidente de trabalho, junto com a indenização, com danos materiais, danos morais e a prótese contra a empresa que a pessoa trabalhava, que é responsável por toda a segurança naquele ambiente de trabalho. Então são essas as formas mais comuns da pessoa ter acesso à prótese, fazendo com que o ofensor, fazendo com que o causador daquele dano pague as próteses. Também a gente vê muitas vezes concessão de próteses por plano de saúde. Existem alguns tipos de cobertura de planos de saúde que cobrem a concessão de algumas próteses ou pelo menos parte do custeio daquelas próteses. E também as próteses mais simples, que são fornecidas pelo SUS ou pelo INSS. Mas essas, diferentes dos primeiros casos que eu citei, onde são próteses high-tech, próteses biônicas, que são aquelas próteses mais tecnológicas e por sensores, as do INSS e do SUS, que são próteses assim mais estéticas, são próteses de borracha ou algum outro material,
e ela não tem a funcionalidade, ela é mais para substituir e o indivíduo usar esteticamente, ela não vai ter a funcionalidade daquela prótese biônica. Então esses são os meios de conseguir, que no INSS, por meio de um processo de reabilitação, também é fornecido as próteses. Bom, então esses são os meios mais fáceis de conseguir uma prótese. Bom, pessoal, aqui vamos falar um pouco sobre o pós-processo, quando a pessoa consegue a prótese. Primeiro é realizado os orçamentos, a pessoa vai para uma clínica de próteses e lá ela vai ser avaliada pelo médico e também por fisioterapeutas especialistas em protetização da clínica. Ela vai ter um acompanhamento tanto para o treinamento e uso daquelas próteses, pois é a mesma coisa que aprender a andar de bicicleta, não é só colocar as próteses e sair andando, não, tem todo um treinamento na clínica para o indivíduo se habituar e conseguir usar aquelas próteses, então tem todo esse treinamento. E muitas pessoas me perguntam, o que eu faço para eu conseguir uma prótese? Bom, pessoal, primeiro vocês devem procurar a ajuda de um profissional, seja ele médico ou advogado. Ambos vão saber os caminhos iniciais ali para buscar a sua prótese, então depende muito do que é da origem dessa amputação, se for um acidente, se tem alguém para responsabilizar e custear essa prótese para você, ou se ela é advinda de uma doença, uma amputação, como o diabetes, por exemplo, para ver se vai ser o SUS ou o INSS que vai ser o responsável por te fornecer essa prótese. Então sempre procure a ajuda de um profissional que tenha informações na área. E para aquelas pessoas que já estão na fase de comemoração, porque quando elas conseguem essa concessão das próteses, seja por um processo, enfim, da maneira que for, ela vai ser dirigida a uma clínica de protetização. Existem várias hoje no Brasil e lá, com a ajuda dos profissionais, o médico da clínica, os fisioterapeutas da clínica, vão fazer um estudo, uma análise de qual tipo de prótese, qual o meio mais adequado de protetizar aquela pessoa. Não é nada fácil, mas com certeza, com todo o esforço tanto da pessoa que está recebendo as próteses quanto dos profissionais da clínica. Esse esforço mútuo, a gente vê muitas pessoas tendo sucesso na protetização e voltando a ter essa vida normal, né? Prática de esportes, de volta ao trabalho, enfim. Bom, pessoal, então esse é mais ou menos o caminho que uma pessoa precisa percorrer para conseguir essa protetização, essas próteses. Espero ter ajudado. Se você gostou, se você ficou com algum tipo de dúvida, deixa o teu comentário aqui embaixo. Ou se precisar, entre em contato com a gente que vamos estar disponíveis e vai ser um prazer em poder lhe ajudar. Então, pessoal, para você receber mais dicas como essa, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, o link vai estar aqui embaixo nas descrições e até a próxima. Um abraço!